Mas vamos ao que interessa de verdade. João, capítulo de número 2, quem achou diz: eu achei. Depois de 3 dias, preste bem atenção no texto, depois de 3 dias, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Quem é que estava ali? E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas. Jesus foi convidado com quem? Com os seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, talvez na sua versão, em vez da palavra empregados, tem a palavra serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra. Aí a Bíblia vai explicar por que essas talhas estavam ali: para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Talvez na sua Bíblia, em vez da palavra metretas, tenha a palavra almudes, são vasos menores. Verso 7. Disse-lhes Jesus, preste atenção no que Jesus disse: enchei de água essas talhas. Aí você vai prestar atenção aí na sua Bíblia, que depois da palavra talha, tem um ponto final. Jesus só falou até a palavra talha, é uma ordem. Encham de água essas talhas, ponto final. O que vai acontecer depois do ponto final é a atitude que eles vão tomar em cima daquilo que Jesus ordenou. Aí o que foi que eles fizeram? E encheram-nas até em cima. Tem outras versões que diz assim: e encheram até a borda. Mas num texto mais próximo ao original diz assim: encheram até quase transbordar. Amém? Você pode dar um glória a Deus pela leitura da palavra? Meus amados irmãos, eu sou conhecedor, um tanto quanto vocês, que esse texto aqui é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. Desses 4 evangelhos que foram apresentados para nós, mostrando a biografia, vida, ministério de Jesus, sabemos que dentre esses 4, esse texto aqui se enquadra como um dos textos mais conhecidos. E por se tratar de algo ou de um episódio que só quem narra para nós é João. João, ele teve um propósito ou uma finalidade em escrever esse evangelho. Sabemos que cada evangelista que expôs ou que anunciou para nós a vida de Jesus através do evangelho, sabemos que cada um teve um propósito para tal. Por exemplo, quando Mateus escreve e vai apresentar Jesus da maneira que ele vê Jesus. Ele apresenta Jesus como sendo o rei dos judeus. Então a finalidade e o propósito de Mateus era apresentar Jesus como rei dos judeus. Perceba que diferentemente Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, sofredor e fiel. Perceba que Lucas, o médico amado, ele já apresenta Jesus de outra forma. Lucas apresenta Jesus como sendo filho do homem. Cada um tem um propósito, mas nenhum desses propósitos, apesar de belo e lindo e muito proveitoso para a nossa vida espiritual, pode se equiparar à maneira que João apresenta Jesus. Por quê? Porque João apresenta Jesus na sua totalidade. João não só apresenta Jesus como sendo filho de Deus, João apresenta Jesus como sendo o próprio Deus. Eu estava prestando atenção quando a dupla estava cantando nesse último hino, e eles falaram algo que confirmou em meu coração essa mensagem, falando sobre o texto que João, assim que começa a escrever esse evangelho, ele explica que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse princípio aqui de João 1, ele é antes do princípio de Gênesis capítulo de número 1. Porque em Gênesis capítulo de número 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que o princípio de João diz: e no princípio era Deus. Que princípio é esse? É um princípio que a nossa mente não consegue detectar. É um princípio que a gente não consegue dimensionar. É um princípio que é antes do princípio.
Então aqui não tem cientista, não tem estudioso que possa explicar esse princípio. Até porque se a gente for falar biblicamente, o nosso Deus, ele não existe porque ele está acima da existência. Porque pelo vocabulário, ou por todos os dicionários, algo para existir tem que ser criado. Aí vem a pergunta, quem criou Deus? Para você ter uma ideia, como o nosso Deus ele está acima da existência, o nosso Deus nem eterno é. Parece até contraditório, mas eu vou explicar. Por que Deus não é eterno? Porque também ele está acima da eternidade. A Bíblia vai dizer que a eternidade é filha de Deus. Então Deus ele é maior do que a eternidade. Dá para compreender esse Deus? Então Deus é muito grande. Então João ele vai tentar apresentar Jesus na sua totalidade como sendo o próprio Deus. Então você vai ver, e dentro desse contexto, que João ele vai fazer as apresentações desse evangelho, e quando surge o capítulo de número 2, João vai fazer questão de narrar que Jesus Cristo foi convidado para uma festa de casamento justamente para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, para mostrar que nada é impossível diante de Deus. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto, eu gostaria de ser bem compacto, sintetizar a mensagem, mas que você compreenda e você absorva tudo aquilo que Deus tem para nós aqui essa noite. O que me chama a atenção nesse texto que a gente leu, é justamente o diálogo que Jesus vai ter com a sua mãe. E o texto diz que a mãe de Jesus também já estava na festa. Você vai ver aí que o verso de número 3, Maria vai chegar para Jesus e vai dizer, acabou o vinho. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui bem rápido e tentar explicar isso aqui. Maria não está pedindo. Eu já vi alguns companheiros dizendo que Maria estava pedindo para que Jesus fizesse o milagre, baseado em alguns textos de livros apócrifos históricos, que não tiveram revelações do Espírito Santo e por isso não fazem parte do cânon sagrado ou dos 66 livros. Há algumas outras que acreditam e acrescentaram 6 livros a mais desses livros apócrifos. E um desses livros apócrifos, ou alguns desses livros apócrifos, dizem que Jesus fez milagre desde a sua meninice, desde criança. Para você ter uma ideia, tem um evangelho, entre aspas, chamado Evangelho de Madalena, que diz que Jesus, quando criança, foi espancado por um amiguinho, e Jesus amaldiçoou aquela criança morre. Mas a minha Bíblia diz que Deus não veio amaldiçoar ninguém. A minha Bíblia diz que Deus veio para abençoar todos aqueles que estão debaixo da sua palavra. Tem um evangelho apócrifo escrito por Tomé, que diz que onde Jesus Cristo pisava no deserto, nascia flores, que Jesus Cristo ressuscitou um pássaro que havia morrido. Então isso aí são textos que fazem as pessoas acreditarem que Maria sabia que desde criança Jesus Cristo operava milagre. Mas isso é contraditório, porque nesse mesmo texto aí, se você ler até o verso 12, você vai ver que a Bíblia vai dizer, e principiou Jesus, e deu início Jesus, ou e começou Jesus o seu ministério de milagres e maravilhas. Então o primeiro milagre que Jesus Cristo vai fazer em terra é esse. Então nós devemos entender uma coisa, quão importante é esse texto para a nossa vida, para a nossa interação com a vida espiritual, e quais são os ensinamentos que nós podemos tirar dele. Então já ficou claro, Maria não está pedindo a Jesus, porque até então Jesus nunca tinha feito milagre até agora. Maria está informando que acabou o vinho, e o que me chama a atenção é justamente a resposta que Jesus dá a Maria, no verso 4, mulher, o que tenho eu contigo? Eu não sei se você já parou para meditar nisso, mas não tem nexo, não tem liga, não tem junção. Se você for ver no português, não cria-se aqui um diálogo correto, dentro de uma gramática polida. A gente tem que entender que mistério é esse, porque Maria está dizendo que acabou o vinho. Qual deveria ser a resposta de Jesus? Vamos providenciar, vamos fazer, vamos atrás. Mas não, Maria diz, acabou o vinho. Ele diz, o que tenho eu contigo. Interessante que depois ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Aqui onde fica uma lacuna e um ponto de interrogação para aqueles que têm curiosidade de entender a Bíblia.
E eu sou muito curioso com relação às coisas da Bíblia. E eu fui pesquisar por que Jesus responde Maria daquela forma. E abrindo um parêntese aqui, não de maneira mal educada. Jesus a trata honrando-a, mas Jesus também queria trazer alguns ensinamentos para Maria. Mas para a gente compreender esse texto, a gente tem que prestar atenção no verso 1. Eu gosto muito da Bíblia, o resto é gibi, tudo está aqui. Verso 1 vai dizer que depois de 3 dias, a primeira pergunta que o texto me autoriza a fazer a ele é: 3 dias depois de quê? Porque nunca tem um depois sem um antes, e não existe antes sem depois. 3 dias depois, aí a gente volta a um capítulo anterior. Foi 3 dias depois que Jesus separou, chamou, comissionou, convidou ou convocou os seus primeiros discípulos, que supostamente se tornariam apóstolos. E quem são esses discípulos? João 1, volta só uma página, vai explicar quem são esses discípulos. Os discípulos foram André, Pedro, Filipe e Natanael. Todos esses aqui eram discípulos de João Batista. Na verdade, João Batista era um homem que tinha uma graça e uma unção de Deus muito grande. A intimidade que João Batista tinha com Deus era algo extraordinária. As mensagens de João eram mensagens muito fortes. E eu gostaria de dizer algo aqui. João não tinha um esboçário com muitas mensagens. As mensagens de João não eram muito longas, compridas, extensas, no que diz respeito a tempo. Mas as mensagens de João eram grandes mensagens. Porque grandes mensagens não estão relacionadas ao tempo de pregação. Grandes mensagens são aquelas que Deus está dentro dela e que o povo recebe e se conserta diante daquilo que foi falado. Porque a mensagem que é de Deus, ela confronta a gente. Ela faz a gente querer mudar, ela faz a gente chorar, ela faz a gente rir. Por quê? Porque Deus está na mensagem. E se Deus está na mensagem, a mensagem provoca mudança. Então a mensagem de João era uma mensagem curta, sintetizada, mas que provocava mudança. Há alguns estudiosos e rabinos que dizem que a mensagem de Jonas para Nínive durou cerca de 2,5 minutos. Foram cerca de 12 a 16 palavras. O reverendo Dr. Hernandes Dias Lopes confirma isso. Então uma mensagem de 2 minutos, mas que provocou a convenção de 120 mil pessoas aceitando a Jeová. Então a mensagem para ser grande, ela não precisa ser extensa de 3 horas. Uma mensagem para ser grande, ela precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E as mensagens de João eram direcionadas por Deus. Na verdade, João, no seu esboço todo, ele tinha 2 mensagens. Pode prestar atenção. A primeira mensagem que João prega está escrita em Mateus capítulo de número 3, verso de número 1, que diz assim, ó: e apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele pregava o que, pregador? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu vou dizer de novo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Da boca de João saía reino dos céus. Saía o quê? Saía o quê? Perceba que no verso 13 de Mateus 3, a Bíblia diz, ó: e foi Jesus ter com João. Guarde isso. Não foi João que foi até Jesus, mas foi Jesus que veio até João. A maior representação do reino de Deus era quem? Jesus. Se João falava de reino de Deus, o reino de Deus, que era Jesus, se aproximava de João. Por quê? Porque eu atraio para perto de mim aquilo que sai da minha boca. Tá, eu vou falar bem devagarzinho para tu entender. Eu atraio aquilo que eu falo. Olha para 2 pessoas e diz assim: o que é que tu tem falado esses dias mesmo? Tem gente, irmãos, quanto mais João falava, mais Jesus se aproximava dele. Sabe o que é que eu aprendo? Eu sei a distância que uma pessoa tem de Jesus por aquilo que sai de sua boca. Séria. Porque quem vive em fofoca, Jesus não está perto desse negócio não. Quem vive disseminando contenda, Jesus não está perto desse negócio não. Agora quem tem na boca glória a Deus e aleluia, Jesus está perto dessa pessoa. Levanta tuas 2 mãos para cima, que eu estou sentindo algo tremendo aqui. Não, levanta alto, irmão, que eu estou sentindo algo aqui. Coloque a mão no ombro do teu irmão e pergunta para ele: o que é que tu tem falado esses dias? O que é que tem saído da tua boca esses dias? Se não tem saído nada de proveito, fica calado. Agora, se veio adorar, levanta essa mão para cima e dá um...
Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Jesus vai para quê, pregador? Para ser batizado. Agora uma coisa interessante, se Jesus vai ser batizado por João, e é o começo da mensagem de João é arrependimento, porque o que representa o batismo? Arrependimento de pecado. Se Jesus necessitava ser batizado por João, e ele nunca pecou, então por que Jesus se disponibilizou a que João batizasse? É porque aqui é um princípio espiritual. Jesus não poderia quebrar esse princípio, porque ele era o princípio da sua própria palavra. Ele veio para cumprir a sua palavra e não abrogá-la ou descumpri-la. Entenda isso aqui, por favor. A autoridade espiritual na terra, até aquele momento, era João. Quando Jesus se submete ao batismo de João, Jesus está dizendo: João, chegou a hora de eu começar meu ministério. A partir do momento que tu me batizar, a autoridade de Deus sai daí e vem para cá. Agora, como eu sou crente, Jesus dizendo, como eu sou crente, mesmo sabendo que diante de Deus, o meu ministério é maior do que o teu, mas eu respeito aquilo que Deus te deu. Porque tem que sempre haver respeito pelas autoridades que Deus constituiu. Eu nunca vi Deus abençoar rebelde, mas eu já vi Deus abençoar aqueles que se submetem à autoridade de Deus. Jesus pregava mais do que João, não pregava? Jesus tinha mais autoridade do que João, não tinha? Jesus tinha mais graça do que o Batista, não tinha? Mas sabe o que eu aprendi de Jesus? Que mesmo Jesus pregando mais, tendo mais autoridade, mais graça, se submeteu para ouvir João pregar. Porque tem gente agora que não quer mais ouvir ninguém, porque se acha a última cocada do deserto. Não quer mais sentar para aprender não, porque acha leigo. Mas você tem que entender que o teu pastor pode até não ter mais mensagem do que você, mas a autoridade de Deus está sobre a vida dele. Então meu Deus, segura na mão do teu irmão e diz assim: se submete. Deus não abençoa rebelde, mas Deus abençoa quem está debaixo da obediência e da graça. Segura aí um pouquinho, que eu sou que nem Fiat 147 a álcool em dia de chuva. Demora a pegar, mas quando pega, vai embora e faz zoada. Aí Jesus se submete, João Batista. Olha a comprovação do ministério. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Olha só como Jesus se submete ao batismo. João batiza, porque João não queria. Jesus o induz. João disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Jesus disse: me batiza que eu vim cumprir, eu quero começar meu ministério. Aí quando João batiza Jesus, aí vem a confirmação, de maneira explícita, clara, transparente. A doutrina da Trindade está ali. O Pai rasga o céu, o Espírito Santo na área teofânica, em a forma de um pássaro, pousa sobre Jesus e Deus diz assim: esse aí é meu filho, em quem eu me, resumindo, eu tenho prazer nele. Olha o que Deus está dizendo: eu tenho prazer quando ele anda, eu tenho prazer quando ele fala, eu tenho prazer quando ele senta, eu tenho prazer quando ele fala, eu tenho prazer quando ele deita, quando ele vai para o colégio eu tenho prazer nele, quando ele se comporta diante dos mais velhos eu tenho prazer nele, quando ele anda na rua eu tenho prazer nele. Se eu abrisse o Face de Jesus hoje, eu também tinha prazer nele. Eu tinha prazer nos grupos que Jesus frequentava. A pergunta é: será que se Jesus olha para nós, ele tem prazer naquilo que a gente faz? Deus vai testemunhar: eu me comprazo nele. Aí pode prestar atenção, quando ele sai do batismo, ele vai ser conduzido para onde? Para onde? Escolhe o texto, Mateus 4 ou Lucas 4. Ele vai ser conduzido pelo deserto. Interessante, ele não foi enviado, ele foi conduzido. A palavra enviado no grego significa mandar ir com propósito. Agora a palavra conduzir no grego é pegar na mão e junto. Está entendendo por que a gente está fazendo mais um congresso aqui no setor 10? No setor 3? Sabe por que a Zé ainda está de pé, esse ministério está de pé e essa igreja está de pé? Porque Jesus não só nos enviou, Jesus disse assim: vai passar pelo deserto, me dá a mão, porque eu vou passar junto com você, para você chegar. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer assim: por isso você está de pé, viu? Porque você não passa só, ele passa com você. Na prova ele passa com você. Na luta ele passa com você. Na provação ele passa com você. E se eu fosse você, eu já tinha levantado essa mão e tinha dado um glória para Jesus. 40 dias tentado, não cedeu. Irmãos,
Não foi apenas 1, 2, 3 dias, foram os 40 dias de tentação, mas Jesus não cede. E eu acho isso aqui interessante, porque logo após esses 40 dias, Jesus volta para o Jordão, aonde João está batizando. Aí você pode ver que João muda a mensagem. A primeira mensagem de João foi: arrependei-vos porque é chegado o reino. Mas a segunda mensagem de João está em João 1, quando João diz assim: eis aí o Cordeiro. E o que é que tem o Cordeiro, João? Ele tira. Não. Não, João, até então a gente entendia que o Cordeiro, o sangue dele cobria porque todos os anos o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos levando o sangue do sacrifício. Mas no outro ano, de novo, a João disse: é porque a gente é falha, a gente cobre, mas tudo que a gente cobre, o pecado descobre, porque o pecado sempre é descoberto. Mas o sangue dele é mais poderoso que o sangue de bode, do que o sangue de touro. O sangue dele não só cobre, o sangue dele tira o pecado. É por isso que João apóstolo, escrevendo na sua primeira epístola, 1,7, ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão, porque se tiver em contenda não dá certo não, mas se tiver em comunhão uns com os outros, o sangue, eu vou dizer o sangue até tu dar glória, o sangue, é o sangue. Satanás fica irado quando a gente fala do sangue, porque foi o sangue de Jesus Cristo do Calvário que nos garantiu essa. Levanta essa mão para cima. Eis o Cordeiro. Eu poderia falar do sangue aqui, mas não dá tempo. Aí, eis o Cordeiro. Aí todo mundo queria conhecer o Cordeiro. Entre esses, André, está no texto. João 1, estou em João 1. Estou na introdução, entro já na mensagem para a gente encerrar. João 1. Aí André entendeu. Aí vai atrás de Jesus. Vai ele e outro discípulo. Esse outro discípulo, algumas divergências teológicas acerca de quem era. Alguns acreditam que era o próprio João apóstolo. Eles vão até Jesus. Jesus vira-se para eles e pergunta: o que é que vocês querem? André diz assim: Senhor, queremos saber onde tu moras. Aí Jesus diz: vocês querem conhecer minha casa? E para um judeu, abrir a porta da casa fala de relacionamento e intimidade. Aí Jesus autoriza eles virem. Por quê? Porque se tem uma coisa que agrada a Jesus é quando eu me aproximo dele para ser íntimo. Porque tem gente que se aproxima só para pedir. Não, tem gente que acha que Jesus é fila de INSS. Não, tem gente que acha que Jesus tem a cara do Bolsa Família. Nada contra, não estou falando de política, estou falando de coisas que são associadas ao mundo espiritual. Só vai para pedir, chega a boca já está mole. Vai para onde? Vou pedir. Vai fazer o que no culto? Vou pedir. Vai fazer o que no trabalho? Vou pedir. Aí Jesus lá de cima diz: vai entregar quando? Vai entregar quando? Vai entregar quando? Só vem pedir. Vai entregar quando? Vai entregar quando? Vai entregar quando? Olha para cá, deixa eu dizer uma verdade para cá. Deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês, melhor dizendo. O verdadeiro culto não se consiste naquilo que eu vou buscar, mas se consiste naquilo que eu vou em. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 7, verso 36 a seguir. A mulher soube que Jesus estava na casa do fariseu. Sabe o que foi que ela fez? Pegou o vaso dela que estava o quê? O vaso dela? Cheio. Entenda uma coisa. Quando ela pega o vaso que está cheio, ela entra. Geralmente quando esses fariseus, porque fariseu faz isso. Fariseu convida e faz questão de dizer para todo mundo que convidou. Fariseu é o tipo de pessoa que dá um prato de comida e sai dizendo: eu dei, eu matei tua fome, foi eu que fiz. Fariseu faz isso. Cuidado quando você aceitar a ajuda de um fariseu. Cuidado, porque ele vai dizer: só está aí por causa de mim, só veio por causa de mim, só está por causa de mim. É o fariseu, mas ela vai. Geralmente o fariseu deixava a porta aberta quando chegava alguma celebridade. Jesus nunca quis fama e nunca foi atrás, mas era. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria por todas as aldeias e circunvizinhanças e até nos países estrangeiros. Por que você nunca se perguntou por que a Ciro Finícia quis saber quem era Jesus? Estrangeiro. Jesus era um pregador internacional. Era, irmão. Não, Jesus pregava tanto que Marcos 15:5 diz que Pilatos ficou admirado. Aí a Bíblia diz: Jesus calado. Jesus pregava tanto que calado o povo se admirava.
Jesus pregava tanto que ele calado prega mais do que eu, meu Deus do céu. Esse é o Deus que tu serve. Agora olha que coisa interessante, ela vai, e geralmente as portas ficavam abertas. Quem não era convidado poderia entrar, mas fazia o quê? Entrava e colocava as mãos para trás e se escorava na parede, para todo mundo saber, está ali, mas não foi convidado. Porque o convidado mesmo tinha autoridade de ir sentar na mesa, que era um tipo de tapete como esse, com as almofadas, aonde aqueles que eram convidados sentavam com a antecoxa para trás, sentavam na outra coxa em cima da almofada, colocavam o braço em outra almofada, e por isso que os pés ficavam para trás. Só que aquela mulher, ela entra dentro desse culto, enquanto o fariseu quer fama, o fariseu só quer fama, quer status, quer reconhecimento, quer que todo mundo saiba que ele deu. Ela disse assim, eu não quero nada disso, até porque eu não fui lá pedir nada. Você vai fazer o quê? Eu vou entregar. Aí sabe o que me chama a atenção? Porque ela vai entregar a sua adoração. Então o vaso dela está, ela não foi ser cheia, ela já foi cheia. Olha para teu irmão e diz assim, ó, igreja não é lugar de você se encher não. Lugar de você ser cheio é lá fora, no colégio, na faculdade. E a igreja é lugar de quê, pregador? Igreja é lugar de transbordar na presença de Deus. Perceba que ela vai fazer uma coisa que me interessa muito, porque para Deus é assim, antes de você entregar a sua oferta, você tem que se entregar primeiro. É por isso que em Gênesis 4, a Bíblia diz assim, ó, e Deus rejeitou a Caim, e depois a sua, porque primeiro, antes da oferta, vem o ofertante. É isso que essa mulher vai ganhar Jesus, e Jesus não vai permitir que ninguém toque nela. Por quê? Porque antes dela entregar o líquido que estava dentro do vaso de alabastro, ela se entrega. Como assim? Primeiro ela chora. O choro vem da onde? Vem de fora ou vem de dentro? Então primeiro ela entrega aquilo que está dentro, para depois entregar aquilo que está fora. Está entendendo por que Deus não recebe culto de muita gente? Porque tem muita gente entregar só o que está fora para todo mundo ver. E Jesus está dizendo, eu quero primeiro que você entregue isso que está aí dentro, teu glória, teu aleluia, tua lágrima. É isso que Deus quer. E é interessante que é o único choro na Bíblia que é qualificado. Olha o que a Bíblia diz, ó, que ela regou. Vocês nunca pararam para meditar nisso não? Ela não chora, ela rega. Irmão, essa palavra regar aqui no grego dá a ideia de plantação, de se plantar. Quando você planta um pé de manga e rega o pé de manga, você quer que o pé de manga dê o quê? Manga. Agora quando tu acha que tu rega o pé de Jesus, tu acha que dá o quê? Ah, irmão, agora dá glória a quem quer. Eu estou falando de culto. Jesus gosta de quando a gente tem intimidade com Ele. Ele está buscando pessoas que querem ter intimidade com Ele. É por isso que João autoriza André. André vai. Fica tão encantado que traz Pedro. André trouxe quem? Porque é impossível uma pessoa que teve um encontro com Jesus verdadeiro que não sinta vontade de falar de Jesus para alguém. Não, eu vou repetir de novo. Às vezes entalo, glória não sai, porque o peixe tem que ser engolido com espinha e tudo. Aqui é. Às vezes a espinha entala, mas olha, come banana com farinha que desce. Rabasseria candaravia. É impossível uma pessoa que teve, e entenda isso, entre aspas, teve um encontro verdadeiro. Porque quem tem vergonha de falar de Jesus e cumprir o ID dele, ainda não teve um encontro com ele, ainda precisa ter. Mas quem teve um encontro verdadeiro com Jesus pode ser na faculdade, pode ser na sala de aula, pode ser até confrontado pelo professor. E quer dizer que tu é crente? Bata o pé e diga, sou crente que dá glória, sou crente que fala em línguas estranhas, eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. É André que traz Pedro até Jesus. Aí Jesus vai e chama Filipe, está no texto. Aí Filipe olhou e diz assim, ó, se André trouxe Pedro, eu não vou perder não. Vou atrás de Natanael. Natanael, encontrei aquele quem a lei e os profetas falavam. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Aí aqui está o problema. Em vez de Natanael olhar para a pessoa, olhou para o lugar. Porventura, poderá vir alguma coisa de Nazaré? Porque tem gente que nos julga não por aquilo que a gente é, mas por onde a gente mora. E Deus levanta onde Ele quer, irmão.
Deus faz como quer, irmão. Mas pregador, eu moro numa casa humilde, a minha família é humilde, não tem ninguém por mim. Você tem Jesus por você e é isso que basta. Aí Jesus vai dizer, eis aí o israelita de qual não há dolo. Natanael fica perplexo. Jesus diz, se eu te conheço, eu te vi debaixo da figueira. Isso aqui é um contexto tão lindo, mas eu não tenho tempo. Aí aqui eu quero que você entenda, aqui são os 4. Pedro, André, Felipe e quem? Os 4. É por isso que o texto vai dizer assim, e agora eu entro no texto e eu encerro, bem rapidinho agora. Depois de 3 dias, 3 dias depois de Jesus chamar os, dá para entender agora, não deu? Agora vamos entrar no texto. Aí o texto vai dizer, e a mãe de Jesus já estava ali. Quem é que estava lá? Aí o verso 2 diz assim, ó, e Jesus foi convidado com seus. Se você pegar um texto mais próximo ao original, diz assim, ó, e Jesus foi convidado e fez questão. Ele fez o quê? Não, está fraco. Ele fez o quê? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou para a festa, se eles forem. Por que, Jesus? Porque a partir de agora eles representam a minha igreja. E para mim festa só é festa se a igreja tiver. Tem uma festa que acontece todos os anos na cidade lá próximo de Natal, 4 quilômetros, Parnamirim. Alguém já ouviu falar em Parnamirim? Lá em Parnamirim, pastor Ferreira, tem todos os anos a festa do boi. É no mês de novembro. Vem a banda famosa, vem ator global, vem jogador de futebol. É uma festa grande para o mundo. Pergunta se Jesus vai. Mas pregador, ele é onipresente. Na sua onipresença ele está em todos os lugares ao mesmo momento. Mas pergunta se ele manifesta a glória dele lá. Pergunta se ele vai lá. Vai nada. Não é? Lá em Natal também tem uma festa que acontece todo o primeiro final de semana de dezembro. Chama Carnatal. Vem gente de tudo que é canto. É jogador de futebol, é estrangeiro. Uma festa grande para eles. Vê se Jesus vai. Por que ele não vai? Porque a igreja não está. Agora, pastor Ferreira, pega a irmã mais simples aqui desse culto, a mais simples. Que a casa dela é tão pequena que para dividir a sala da cozinha é uma cortina. Aí ela pede um culto de ação de graça. Aí todo culto de ação de graça tem creme de galinha e arroz, é ou não é? Tem que ter, irmão. Festa de crente tem que ter o creme de galinha e o arroz. Aí tem 5 cadeirinhas na frente branca. Tem só o dirigente do culto, mais umas 6 irmãs do ciclo de oração. Um culto bem pequenininho, uma festa pequena para o mundo. Jesus disse, na grande eu não vou não, mas nessa... Segura na mão do seu irmão e diga assim, Jesus já está aqui, Jesus já está aqui. Será que você pode abrir essa boca para dar um glória para... Eita Deus grande. Rabassoria, quem está sentindo essa presença de Deus aqui? Deixa eu te dizer uma coisa para me encerrar. Estou sentindo Deus aqui. Rabassoria, candamanarrachoria. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Aqui o texto me revela o que é uma festa. Primeiro, que a festa está a igreja. Segundo, veja o único nome que aparece. Pega e faça aqui uma leitura do contexto desses versículos, do 1 ao 12. A Bíblia diz assim, ó, a mãe de... Como era o nome dela? Então por que o texto não coloca o nome Maria, diz só a mãe? Aí a Bíblia diz no verso 2, e os seus discípulos estavam com ele. Quem eram os discípulos? Por isso que eu fiz questão de dizer, Pedro, André, Felipe e Natanael. Tem nome ou não tem? Mas por que a Bíblia não diz o nome de nenhum? Diz assim, os discípulos. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. E os serventes, empregados, plural, estavam na festa. Eles tinham nome ou não tinham? Mas a Bíblia diz, não precisa dizer não. Leia o texto, o mestre Sala estava na festa. Mestre Sala é nome? Não. Mestre Sala é função. Precisa dizer o nome dele? A Bíblia diz não. Não, você não entendeu. O mestre Sala disse assim, manda chamar o noivo. Diga pelo menos o nome do noivo. A Bíblia diz, não precisa dizer. Por quê? Porque festa só é festa quando o único nome que aparece é o nome de Jesus Cristo.
Pega na mão do teu irmão e levanta assim para cima. Pergunta para ele: tu veio adorar qual nome aqui? Tu veio adorar qual nome aqui? Então comece a fazer o ídolo de Jesus. Pregue, adore, levante essa mão para glorificar e exaltar. De leve, coloca a mão no ombro do teu irmão e diz de leve. O único nome para aparecer na festa é o dele, 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 é o dele. E eu encerro. Rabassoria. E eu encerro. Rabassoria Axé. Rabassoria Candaraxé. É o nome de Jesus. Porque quem salva é o nome de Jesus. Quem cura é o nome de Jesus. Quem transforma é o nome de Jesus. Quem põe de pé é o nome de Jesus. Quem edifica é o nome de Jesus. Quem batiza é o nome de Jesus. Quem faz é o nome de Jesus. Quem é o nome de Jesus. Quem pode é o nome de Jesus. Quem tem é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Nós precisamos entender uma coisa, ok? Nós precisamos entender que o nosso sentimento tem que ser o mesmo sentimento da mãe de Moisés. E eu encerro. Eu preciso entregar isso aqui. Como assim, pregador? O mesmo sentimento da mãe de Moisés. Só vai entender quem lê Bíblia. Êxodo 2, a mãe de Moisés não coloca o nome nele. Quem coloca o nome de Moisés é a filha de Faraó. Capítulo 2 de Êxodo, verso 10. Ela que diz: o nome Moisés não é o nome hebreu, é o nome egípcio. Seu significado: encontrado nas águas, ou o Nilo me entregou, ou tirado das águas. Moisés. Quem coloca o nome nele é a filha de... Então entenda isso. Como é que uma mãe que sabe que está grávida, que tem seu filho, ainda guarda ele por 3 meses, não bota nome nele? Se a partir do momento que uma mulher sabe que está grávida, a primeira coisa que ela diz ao marido: estou grávida. Depois que ele tem um susto, quase morre, ele vai dizer... Tem uns que dizem assim: como é que tu sabe? Aí a mulher diz assim: eu fiz o exame da farmácia, mas às vezes erra. Vai fazer o de sangue, quando faz o de sangue, aí está grávida. Ele: glória a Deus, vamos lá. Trabalhar agora, pensa logo na fralda e tudo. Mas é bênção, não é? Depois que nasce, mãe, vira xodó, acabou-se. É ou não é? Se preocupa porque é normal. Mas já prestou atenção que quando a mulher sabe que está grávida, o casal se preocupa logo o quê? A mulher nem barriga tem. A primeira coisa que ele pergunta: vai ser qual é o nome? O nome? Aí um diz assim: vai ser Melquisedeque. A mulher diz: é muito grande, Davi. Aí vem aquela coisa e até escolhe. Uns querem botar nome de cantora, vai ser Lauriette, Cassiane, aquela coisa toda. Não, tem que ser um nome de pregador, nome forte. Porque a primeira preocupação é com o nome. Agora entenda que a mãe de Moisés gesta ele por 9 meses. Ele nasce, fica vivo por 3 meses com ela. E ela não coloca nome no menino. Por que a mãe de Moisés não coloca o nome do menino? Porque ela não está preocupada com o nome. Ela está tão ocupada protegendo a vida dele que nem pensa no nome. Porque Moisés nasceu debaixo de uma sentença de morte. Então na cabeça dela: não tenho tempo para botar nome, eu tenho que manter ele vivo. Então a mãe de Moisés me ensina algo: mais importante do que o nome é a vida. E porque a gente tem que ter o mesmo sentimento da mãe de Moisés? Eu digo isso com muito tremor e respeito aos senhores. Porque a gente acha que festa só é festa se vier uma pessoa de nome. Não, tem que ser um nome para bombar. Não, tem que ser um nome assim a nível. Aí se preocupa tanto com o nome, aí nem olha para a vida. Compra e não paga. Vive falando dos outros. Se prostituindo por aí. Muitos que têm nome, mas não têm vida. Agora, vem, faz, estipula muita coisa, quer muita coisa e no final não acontece
Porque só veio pelo nome. Aí muitas vezes tu chama alguém que não tem nome, mas tem vida. Rabassoria rachéria. Segura na mão do teu irmão e com a permissão do pastor Ferreira e Maciel, vai ficando de pé. E vai dizendo para essa pessoa que está do seu lado: não se preocupa com ter nome. Diz: se preocupa em ter teu nome no livro da vida. Melhor que teu nome na terra é teu nome registrado no céu. E para ter o nome registrado no céu tem que ter vida aqui diante do altar de Deus. Aí Jesus vai dar a ordem: enchei de água. O quê? As talhas. Depois que entenderam isso, que a vida é mais importante do que o nome, Jesus vai dizer assim: olha, qual é o problema que vocês estão tendo? Todos disseram: falta de vinho. Se eu disser a você que o problema não era o vinho, está no texto. Eu disse a você que eu gosto da Bíblia, o resto. Porque se o problema fosse o vinho, Jesus tinha dito: haja vinho. Mas o problema não era o vinho, o problema era a água. Ele disse: o problema é água, rapaz. Vocês estão preocupados com o vinho, o problema é água. Vão encher primeiro as talhas, está sem água. Aí olha o que o texto diz: a água das talhas serviu para as purificar. Sabe o que significa purificação no original? Não precisa nem muito. Santidade. Jesus está dizendo: vocês estão tão preocupados com a festa que se esqueceram da vida. O que adianta vir para uma festa mas não ter vida? O que adianta botar paletó e gravata e não ter vida? O que adianta sentar no conjunto e não ter vida? O que adianta andar com a pasta na mão e não ter vida? Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com o vinho porque é festa, mas eu quero a vida, eu quero a talha cheia. Por que, pregador? Porque o que faz a gente ficar vivo é a água. E o vinho? Vinho é alegria. Ninguém vive uma vida repleta de alegria, só. Agora, quem tem a talha cheia sabe viver momentos ruins e momentos bons. Mas quem só vive de vinho, no momento de festa vem. Mas vê se vem no ciclo de oração. Vê se vem no culto de doutrina. Vê se acorda para a escola bíblica dominical. Agora quem tem a talha cheia pode fazer o que for. Ele está na presença dele, porque ele está cheio. As talhas estavam na festa. Diga comigo: estavam na festa. Diga: só porque as talhas estavam, não significa que estava agradando. Séria. As talhas eram talhadas, elas eram bonitas. Mas eu gosto de Jesus, eu encerro agora. Por que eu gosto de Jesus? Porque as talhas cabiam cerca de 122 a 138 litros d'água. Eram compartimentos grandes, que você, para olhar se ela estava cheia ou vazia, você tem que olhar pela boca. Por que, pregador? O texto diz: as talhas eram de pedra. Pedra não é transparente. Quer olhar se a talha está cheia? Eu e você tem que olhar pela boca. Jesus, de onde está, sem chegar perto, diz: pode encher. Por que, pregador? Porque eu e você só enxerga por fora. Jesus de longe diz: eu já estou vendo por dentro, está vazio. Aí o que adianta fazer parte de um conjunto, mas está vazio? O que adianta fazer parte de um ministério, mas está vazio? O que adianta participar de festas e festas, mas entrar vazio e sair vazio? Eu vou fazer o que Deus me pediu para fazer. Xarabarraçoria. E não estou preocupado aqui com a minha reputação. Estou preocupado com o que Deus mandou fazer. É um desafio que Deus mandou fazer a você. Se a sua vida com Deus está boa na intimidade, fique aí. Agora, se você reconhece que faz tempo que tu não é aquele crente que você era, que se esvaziou, que se acomodou, que está frio, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Só quem precisa e reconhece. Se a sua intimidade com Deus está boa, fica aí. Não é com você que eu estou falando, não. Eu estou falando com quem quer. Xarabassoria. Não, eu estou dizendo que é quem precisa, tá? É quem precisa. Se você não precisa, fique aí. Eu quero aqui só quem precisa.
Dará sorabá, narra séria. Não, vocês não entenderam não. Eu disse é só quem precisa, é só quem precisa. Não, vocês entenderam, estou dizendo é quem precisa. Se você não precisa, fica aí, não precisa vir. Eu quero aqui só quem precisa, que reconhece que já não sente mais, que já não consegue adorar mais, que já não ora mais, que já não se entrega mais, que já não é quem precisa. Cadê aquela moça que cantou aqui 2 hinos aqui? Aquela moça, cadê ela? Vem aqui bem rapidinho logo, bem rápido. Como é o nome dela? Raíssa, vem cá, Raíssa. Araçoria, Iribicanda na Baxéria. Dá o microfone aí para Raíssa. Araçoria, Candarama na Racéria. Chorou, Viana, Viarracéria. A Candaraba, Choria na raça. Combina o hino com eles lá, Raíssa. Da Barraçoria. Eu vim aqui essa noite como profeta. Eu não vim aqui brincar de ser pregador, até porque isso aqui não é brincadeira, é coisa séria. Altar é coisa séria, obra é coisa séria. É impossível fazer o ídolo de Jesus vazio. Mas Deus trouxe vocês para encher essas talhas. Xarabassoria. Você pode dar a mão para o seu irmão aqui, vocês que estão na frente. Feche seus olhos. Se prepara aí, Raíssa. Feche seus olhos. Da Barraçoria na Rachéria. Isso, começa aí a ministrar aí alguma coisa. Barraçoria, canta Rachéria. Segura na mão do teu irmão, vocês que estão aqui na frente. Espírito Santo, começa a dizer: Deus, eu preciso, Deus. ore por mim. Deus, eu reconheço, Deus. Leve a Deus tudo. Eu reconheço que eu não sou o que eu deveria ser, Senhor. Eu preciso. Espírito Santo, Deus está renovando pessoas aqui esta noite. use as palavras. Senhor, eu quero profetizar sobre essas vidas, Senhor, que Eu aqui estão. necessito usar, mas não consigo. Renova elas em línguas estranhas agora, Senhor. Ajude nas minhas Fale em outras fraquezas. línguas agora, em nome de Jesus. Não sei como devo pedir. Atraia o céu para a terra agora. Espírito Santo, Quem veio adorar, vem comece a adorar interceder por conosco. mim. É guerra, irmão, e guerra nem se vence de boca fechada. Todas as coisas cooperam. Abre a pra boca. bem daqueles que amam a ti. Abre a boca. Espírito Santo, Deixa eu ver quem veio adorar. vem orar por Deixa eu ver quem veio adorar. Estou clamando. Deixa eu ver quem veio adorar. Estou pedindo. É a palavra Só de Deus Deus. sabe a dor que estou. É a palavra de Deus. Meu coração Enche. está ferido. Enche. Mas Enche. o meu clamor está subindo. Estou clamando. Eu tô vendo talha cheia. Só Deus sabe a dor. Eu tô que vendo estou talha cheia. sentindo. O meu coração Eu vou adorar. está ferido. Eu vou adorar. Eu vou Mas adorar. o meu clamor Eu vou adorar. está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Enche, Jesus, enche. Espírito Enche. Santo, Abre a boca, enche. vem Abre a tua orar boca, por enche. Abre a tua boca, Estou enche. clamando, Enche. estou pedindo. Só Deus sabe a dor Ei. que estou sentindo. Ei. O meu coração está ferido. Isso. Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Bacana, eu tô sentindo que tem uma graça de Meu Deus sendo derramada aqui sobre nós. coração está ferido. Talha cheia. Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, Talha cheia. estou pedindo.
Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Levanta a sua mão com a mão do seu irmão, levanta. E diga só assim comigo: Deus, eu não quero, Senhor. Continua. Eu não quero, Senhor, levar uma vida vazia. Se tu me amas, Deus, como eu sei que tu me amas, me dá uma nova chance. Me dá uma nova oportunidade. Me enche, Senhor. Agora. 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 Agora, Deus. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, a fé de quem já cansou na peleja. Espírito Santo tem liberdade. Renova, aqui. Senhor. Tentaram roubar a tua alegria, a tua adoração, mas assim diz o Senhor: hoje eu te encho e te renovo. Renova, Senhor. Hoje eu entro com providência nessa causa. E para tu saberes que eu estou contigo, receba agora da minha presença uma unção, uma glória, um poder. Seja cheio agora, agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renovação quero sentir quando a tua mão me tocar. Então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta. A começar em mim, renova. Bem baixinho agora, bem baixinho. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai do seu lugar e vem agora entregar a sua vida a Jesus. Cadê a primeira vida para Jesus? Irmãos, é agora que você vai cumprir o tema do congresso. Ide e convidai. Veja se essa pessoa quer entregar a sua vida dela a Jesus e traga ela aqui. Eu quero orar por ela. Que o Senhor leve cativo todo o pensamento contrário agora em nome de Jesus. Que toda a corrente da dúvida, da frieza, da vergonha caia por terra agora em nome de Jesus. Crie coragem agora, levante a sua mão e venha aqui à frente agora em nome de Jesus. A oportunidade está aberta para você entregar a sua vida a Jesus. Venha. E a igreja vai se enchendo, vai se enchendo. Só quero sentir